Então vamos lá, aluno. Vamos começar a analisar aqui o nosso regimento interno do Tribunal de Justiça. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre a composição, a natureza ali do Tribunal de Justiça e os principais órgãos, né? Então, vou colocar aqui para você. Então, regimento interno, composição, organização do tribunal. E aí qualquer dúvida você depois me manda ali pelos canais de comunicação aí da plataforma. Então, acompanhe aqui comigo. Nós vamos falar agora sobre o Tribunal de Justiça. Então, vamos lá. O que ele fala aqui, ó? Este regimento interno dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, dos seus serviços, estabelece a competência dos seus órgãos, regula a tramitação e julgamento das ações originárias. Óbvio que eu não vou ficar lendo, né, todos os... Para quem é meu aluno sabe que eu não tenho esse perfil. Então, o regimento interno, tem muito aluno que pergunta qual seria a diferença entre o regimento interno e a lei de organização e divisão judiciária. O regimento interno ele foca no Tribunal de Justiça. E o que é o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça é o órgão máximo do Poder Judiciário Estadual, né? É um órgão que dentro da estrutura do Poder Judiciário ele é colocado como um órgão de segunda instância, e isso a gente vai anotar ali uma observação importante, e é o órgão máximo ali do Poder Judiciário. Então o regimento interno ele vai falar da composição do tribunal, quais são os órgãos que integram ali o tribunal, as competências, isso é muito importante. Hoje a gente vai falar aqui sobre as competências. Então, por exemplo, ó, aqui, desse primeiro ponto, eu vou colocar algumas observações, eu vou colocar aqui com outra cor, obviamente, para você não... o que está em branco é a legislação, né? Então, deixa eu colocar aqui a observação com uma cor diferente. Porque aí fica mais fácil para você anotar. Então aqui, a primeira observação que você vai colocar no seu caderno, e essa aí é importante. Primeiro, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça é um órgão, então. É o órgão máximo, né? É o órgão máximo do Poder Judiciário Estadual. É o órgão máximo do Poder Judiciário Estadual. É um órgão. E aqui é uma observação importantíssima, gente. É um órgão de segunda instância. É um órgão de segunda instância. Quando a gente fala em instância, eu estou relacionado à organização judiciária. Então, a instância, esse termo instância, você que já foi meu aluno aí, sabe que eu já falei isso, está relacionado à organização judiciária, o enquadramento daquele órgão dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então aqui ele é um órgão de segunda instância. É um órgão de segunda instância tanto da justiça comum estadual quanto da justiça militar estadual. Lembrar que, então você anota aí, ó, lembrar que no estado do Rio de Janeiro, não tem Tribunal de Justiça Militar. Tribunal de Justiça Militar. Então esse é o primeiro ponto. Ele é o órgão máximo, ele funciona como segunda instância. Em alguns casos, não, né? Vamos botar nos casos de competência originária, e nós vamos ver hoje alguns casos, o TJ funciona como órgão de primeiro grau. Então, cuidado, porque alguns professores, alguns livros, eles confundem grau com instância. Não tem nada a ver. O TJ é um órgão de segunda instância porque ele está colocado ali como órgão de segunda instância, mas ele pode funcionar como órgão de primeiro grau
ou de segundo grau. Nós vamos ver no regimento interno que, por exemplo, ó, que cabe ao TJ processar e julgar o vice-governador, por exemplo. Então, nesse caso, nos casos de crimes comuns, né? E aí ele tem ali uma... Eu estou falando vice-governador, né? Eu já até falei do vice porque você vai ver que é importante. Nos casos de competência originária, ele funciona como órgão de primeiro grau, ou seja, tem contato, é o primeiro órgão judiciário a ter contato com a demanda, com o processo. Aí eu tentei traduzir aqui o que é isso. Mas beleza, essa introdução eu coloquei 3 informações importantíssimas. Daqui, o que ele pode perguntar para você? É isso aqui que eu falei, apesar que eu já falei, né? Mas é bom você deixar aí anotadinho, porque ele pode tentar perguntar. Isso aqui é uma babaquice, mas o cara você tem que saber que ele pergunta ali. Ao tribunal cabe o tratamento de egrégio. Então todo advogado, quando vai fazer uma petição direcionada ao tribunal, ele bota ao egrégio e aqui a composição. O tribunal é integrado por 210 desembargadores, beleza? Então 210 desembargadores. Então aqui eu acho que tá tranquilo também. Isso, a composição você já sabia, né? Acho que eu sumi aqui, mas deixa eu ver se eu sumi. Não sumi não, deixa eu ver. Cadê eu? Sumiu minha... Deixa eu ver se tá... Sumiu minha cara, mas tá... Eu tô aí, tá, gente? Calma aí. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Voltei. Então, a composição, 210 desembargadores, fechou, beleza? Top. Vamos seguir aqui para a gente poder fechar esse bloco. O artigo 5º, a gente já matou 4 artigos ali e já coloquei informação importante. Aqui ele fala sobre a composição do Tribunal de Justiça. Olha a estrutura do TJ. Aqui você tem que ficar atento. Hoje, né, a gente está falando aqui nesse bloco, a gente vai falar do Tribunal Pleno, o que é. Então, você tem que ficar atento a esse Tribunal Pleno. Órgão especial. Eu vou colocar os órgãos que são colegiados, né, que a gente vai estudar a composição deles. E o que mais... Esses 3 aqui são aqueles que são mais cobrados, assim, porque são órgãos ali são órgãos de deliberação coletiva, né? Então a gente vai analisar bem a questão ali da sua composição e da competência. Então vamos falar, fora essa questão aqui, vamos falar da questão do Tribunal Pleno. Vamos seguir aqui o que diz o regimento interno. Aí ele coloca a presidência, corregedoria e vice-presidência. E aí cabe vou colocar uma observação aqui. Já vou botar. Quando eu falar direção, vamos combinar aqui algumas coisas aqui, ó. Quando eu falar assim, ó. Vou botar aqui para você e você já anota aí. Quando eu falar para você a administração do TJ, o que é a administração do TJ? Eu estou relacionando o presidente do TJ, tá? O corregedor geral e os vices. São 3 vices. Aí eu tenho o primeiro vice, o segundo vice
e o terceiro vice. Então, quando eu falar aqui, a administração do TJ, você sabe, ou direção do TJ, não tem problema, a gente pode falar aqui. Você vai ter aula comigo ou com algum outro professor. Quando ele falar administração ou direção do TJ, ele está relacionando a esses caras aqui, tá? Presidente do TJ, que depois a gente vai ver como que vai ser escolhido, mas são os três principais, ó. Aí tem aqui a presidência, e depois a gente vai ver em outra aula, presidência, corregedoria geral, né? Como que eles são escolhidos, ó. Aí tem a Emerge, aí são órgãos que não caem muito, assim, esses dois aqui, dentro de uma prioridade de estudo, você não precisa ficar preocupado em gravar. E esses 6 primeiros são importantes. Aí, esses outros aqui, nós vamos falar o que são as câmaras, né? Eu já vou explicar para você o que são câmaras. Você tem que entender o seguinte, ó. O TJ, esses 210 desembargadores, eles vão estar ali, eles são lotados em câmaras. Aí eu tenho câmara criminal, eu tenho câmara de direito privado, câmara de direito público. São câmaras, não são câmeras, né? Tem operador do direito que acaba errando, falando errado. Eu quero falar com a 15ª Câmara Criminal, você vai passar vergonha. Na verdade é Câmara Criminal, Câmara, que é um órgão colegiado. E aí nessas câmaras criminais, obviamente a composição é sempre de número ímpar, né? São câmaras criminais ou de direito privado e tal, elas são de número ímpar. E aí, a depender, se forem de direito privado, direito público, eu tenho as seções cíveis, que pego ali os 15, depois eu vou explicar como que é, e eu tenho o grupo de câmara criminal. Mas isso a gente vai falar com calma mais pra frente. E por fim aqui eu tenho as comissões e os desembargadores, que também... Mas essa é a estrutura do TJ, tá? Esses são os órgãos aqui. Eu coloquei separado, a gente vai citar nesse bloco aqui esses 3 órgãos aqui. Então, já falamos da direção. O primeiro órgão que eu vou citar, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá, beleza, né? O primeiro órgão que eu vou citar é o Tribunal Pleno. O que é o Tribunal Pleno? Ó, Tribunal Pleno. Isso para quem já assistiu a aula minha presencial, fica tranquilo de entender. Porque o Tribunal Pleno, ele é, na verdade, ali essa cor não ficou legal. A reunião, né, de todos os desembargadores. E aí, quando você ouvir falar Tribunal Pleno, você sabe que está todo mundo reunido. É o órgão máximo da estrutura do Tribunal de Justiça. É composto pela totalidade, ó, Tribunal Pleno, né? Fica fácil também. Pela totalidade dos desembargadores. Os 210 desembargadores integrantes da Corte. E é presidido pelo seu presidente. Eu já vou dar um spoiler para você aqui. Você vai anotar com carinho aí no teu caderno, que eu tenho certeza que você vai acabar esbarrando com isso. Qual é o spoiler, Rodrigo? O spoiler é o seguinte: o presidente do TJ, gente, o presidente do TJ, ele é o cara. Por quê? Ele vai presidir quase tudo. Por isso que ele é o chefe, né? Então, aqui, ó, você pode anotar que cabe ao presidente do TJ. Ó, e essas observações, gente, é como se eu estivesse dando aula aí num quadro, tá? Pra vocês ali. E eu vou tirando aqui da hora, eu vou fazendo os links aqui na hora pra você. Então, cabe ao presidente do TJ presidir as sessões com 2 S, né, que são reuniões, e organizar a pauta
de julgamento do que? Então, anota aqui, ó, do Tribunal Pleno, do órgão especial, e do Conselho da Magistratura. Então, Tribunal Pleno, você já sabe ali o que é. Então, a gente vai combinar aqui também uma outra coisa. Nós vamos combinar uma outra coisa. Quando eu falar TP, é o Tribunal Pleno. Quando eu falar OE, órgão especial. Quando eu botar CM, é o Conselho da Magistratura. Beleza? Então, o presidente do TJ, que aqui fala, ele vai presidir ali, ele vai conduzir as sessões, decidir sobre questões de ordem, né? Ele que controla ali o plenário, né? É a função dele. Por isso que ele é o presidente. Então aqui, em caso de oposição, né? E ele vai poder ser substituído ali pelos vices. São quantos vices? Você já sabe que são 3, né? Então são 3 vices que vão ali de forma sucessiva substituir o nosso querido presidente. Aí eu coloquei aqui uma foto para você entender como que é a estrutura. Você vai ver a diferença entre o órgão especial e o Tribunal Pleno ali, ó. São 210 cabeças aí, o Tribunal Pleno é essa composição. Tá? Ficam os 210 nessa estrutura. E aí você vai ver quando a gente falar de órgão especial, que aí tem uma estrutura menor. Então você já sabe, o Tribunal de Justiça, quantos desembargadores ele tem. Você já sabe também a composição, os órgãos, né? Muito embora eu não tenha falado de cada um deles, né? A competência, mas a gente vai falar no decorrer das aulas. E aí agora a gente está falando das competências do Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno você já sabe que são os 210 ali. E aí aqui eu tenho a continuação. Deixa eu ver quanto tempo está aqui para a gente poder dar o corte. Ainda dá para falar ainda alguma coisa. Então o Tribunal Pleno, ele vai ser convocado ali pelo presidente do tribunal, ó. Ele vai ser convocado pelo presidente do tribunal ou mediante autoconvocação. O que é autoconvocação? Alguns desembargadores vão lá e solicitam, né, essa convocação do Tribunal Pleno. Só que alguns desembargadores, quando a gente fala aqui, vai ter que ser o pedido de convocação, vai ter que ser subscrito, assinado, olha por quantos? Pela maioria dos integrantes do Tribunal Pleno. Aí você, maioria absoluta, 210, você divide por 2 ali, dá 105, então tem que ser 106 assinando. Então a maioria absoluta do Tribunal Pleno são 106 desembargadores. Isso aqui tem cheiro, né? Tem cheiro de prova, ó, esse prazo aqui. Então, nos 5 dias seguintes, ó, ao requerimento de autoconvocação, o presidente vai designar a data da sessão plenária, que ela tem que ocorrer em até dia 20 dias úteis. Vê se não tem cheiro de questão isso aqui. Isso aqui, para cair na prova, é, né, o cara misturar. Então, só para você entender, a minha função aqui é mais de tradutor do que efetivamente professor. Eu sempre falo isso nas aulas. Em toda a minha carreira eu tentei servir como esse tradutor. Então, veja o seguinte, ó. Então, o Tribunal Pleno são os 210 juntos, ele tem algumas atribuições. Ele pode ser convocado ou pelo presidente ou pelos desembargadores. Para que haja essa autoconvocação, tem que ter 106 cabeças assinando. Por que 106? Porque é a maioria absoluta do Tribunal Pleno. Se são 210, é metade mais 1, 105 mais 1. Tudo bem. E aí foi o requerimento para o presidente. O presidente vai marcar quando essa sessão plenária que foi convocada?
Porque aí vai ter uma pauta específica, né? Essa convocação tem que ter uma pauta específica, o próprio regimento interno estabelece isso. E aí, perceba que ele coloca os dias úteis, ó. Nos 5 dias úteis, ó. Isso aqui é importante, ó. Nos 5 dias úteis. Então, o examinador ele pode tentar te derrubar aqui. Úteis. E aqui também são dias úteis. Ele recebe o requerimento nos 5 dias. Ele vai designar, ele tem 5 dias para designar a data da sessão. Ou seja, para indicar qual o dia que vai ser. E no máximo vai ocorrer em até 20 dias úteis. Fechou? Então isso aí é uma informação importante. E para a gente fechar esse bloco aqui, ele coloca: as sessões poderão ser presenciais, telepresenciais, virtuais ou híbridas, realizando-se no único dia ou prolongando-se por mais dias quando o assunto assim recomendar. Aí aqui não tem assim nenhuma dificuldade, né? As sessões poderão ser presenciais, telepresenciais, virtuais ou híbridas. Acho que não tem, né? Aqui, depois da pandemia, acho que todo mundo já sabe o que é isso aí. Viralizou um monte de vídeo de tudo que é tribunal, né? As sessões. Então, presencial, tem a telepresencial, virtual ou híbrida. Ou seja, o que é híbrida? Uma parte vai estar presencial, outra parte vai estar virtual. Isso não tem problema. E, para fechar esse bloco, as deliberações do Tribunal Pleno serão tomadas aqui por maioria simples dos desembargadores presentes. Ou seja, o Tribunal Pleno, maioria simples é a maioria dos presentes. Tudo bem? Algumas atribuições são colocadas para o Tribunal Pleno. A gente vai ver isso no próximo bloco. Então aqui, fique atento que tem duas coisas aqui que nesse bloco a gente citou maioria. Para convocação ali do Tribunal Pleno, ou é o presidente ou é a maioria absoluta, tudo bem? Mas as deliberações do Tribunal Pleno se dão por maioria simples, ou seja, salvo em alguns casos que tem que ter específicos, né, que a gente vai ver para frente, mas a regra é que seja ali por maioria simples. Fechado? Então, dito isso, eu vou fechar aqui esse bloco. No próximo bloco a gente vai falar sobre as competências, né, do Tribunal Pleno e é bem importante. Eu acredito ali que são alguns assuntos importantes. Então eu vou encerrar esse bloco. Até a próxima aula.